Cessar fogo. Acabou a guerra. Fim de papo. Ou não. Eu trago agora uma notícia bombástica que acaba de cair no mundo da política internacional. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou agora que Israel e Irã concordaram com cessar fogo depois de uma guerra que durou 12 dias e quase levou o Oriente Médio ao limite do abismo. Mas será que essa trégua é real? Ou é só mais um jogo político sujo, cheio de interesses ocultos e jogadas de bastidores? Hoje eu vou explicar tudo para você, com uma análise profunda do que está por trás desse cessar-fogo que ninguém esperava. Mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no meu canal, curtir e comentar e compartilhar. Mas vamos ao que interessa. Israel realizou ataques precisos contra instalações nucleares iranianas, locais estratégicos que são o coração do programa atômico do Irã. Esses ataques foram respostas a anos de tensão e receios de que o Irã conseguisse desenvolver armas nucleares. O Irã, claro, não ficou parado. Retaliou atacando bases americanas no Catar e no Iraque, o que elevou ainda mais essa tensão. Os Estados Unidos entraram na jogada com bombardeios contra locais como Fordo, Isfahan e Natanz, tentando paralisar o programa nuclear iraniano. Sim. O mundo estava à beira de uma conflagração generalizada. E no meio disso tudo, Donald Trump surge e diz: temos que cessar fogo. Pronto. E aqui começa a nossa história. Por que Trump? O que está por trás dessa boa notícia? Na verdade, é uma maravilhosa notícia. Primeiro, Trump quer se posicionar como um pacificador. Atenção, evangélicos, uma tentativa clara de recuperar prestígio internacional. Mas não é só isso. Os Estados Unidos têm interesse em manter o Oriente Médio estável, porque qualquer conflito prolongado dispara os preços do petróleo, afeta a economia global e coloca em risco seus aliados na região, especialmente Israel e Arábia Saudita. Por outro lado, o Irã não pode parecer fraco para o seu povo e seus aliados. Então, o cessar-fogo agora é estratégico para ganhar tempo, fortalecer sua posição interna e evitar sanções ainda mais severas. E não podemos esquecer da influência de Rússia e China, que observam tudo com muita atenção. Eles têm interesse em um Oriente Médio menos dominado pelos Estados Unidos. E qualquer mudança na região pode afetar o equilíbrio global. Ou seja, esse cessar-fogo é só uma pausa tática num tabuleiro de xadrez geopolítico extremamente complexo. Então a gente começa a raciocinar, a pensar. Mas tem um detalhe que poucos estão falando. O cessar-fogo foi anunciado por Trump, mas Israel e Irã não confirmaram oficialmente. Isso levanta muitas questões. Será que Trump está tentando roubar a cena? Se posicionar como o herói da paz? Ou será que ele realmente tem algo por trás desse acordo? Até a França, que tem interesses próprios na região, criticou Trump, dizendo que ele está tentando capitalizar politicamente essa trégua. E é preciso ficar atento. Em política internacional, as coisas quase nunca são o que parece. Cessar-fogo pode ser temporário, uma jogada para ganhar tempo, enquanto as potências reavaliam suas estratégias e preparam os próximos movimentos. Mas se esse cessar-fogo for duradouro, o impacto será enorme. O mercado de petróleo vai respirar, a economia global pode estabilizar e tensões entre outras regiões podem diminuir. Mas se essa paz for falsa, estamos diante do apocalipse. Vamos aguardar. Se esse cessar-fogo se consolidar, houve um arrego feio de Israel e dos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando: pô, Fernando, tá de brincadeira? Você está achando que isso aí é briga de colegial? Acontece que a mente dos fascistas Trump e Netanyahu são mentes infantilizadas. São pessoas que não se desenvolveram. E eles falam para um monte de brucutus infantilizados também. Porque houve o cessar-fogo no Irã e não houve em Gaza. É que é muito fácil, né? Você atacar Gaza, que não tem armas. São crianças, senhoras, velhinhos, fracos e esfomeados. Esse morticídio em massa, nossa, não dá despesa nenhuma, né, para eles, né? Agora o Irã foi diferente. As bombas voltaram e eles ficaram surpresos. E o mandatário da Coreia do Norte falou que, se precisasse, ele passaria armas nucleares para o Irã. A Rússia também mostrou apoio ao Irã. 20 países muçulmanos se reuniram e declararam apoio ao Irã. Paquistão ameaçou Israel com armas nucleares. E agora o Trump vai jogar pra galera, para ver se ele consegue abafar o que está acontecendo nos Estados Unidos, uma verdadeira guerra civil, e sair como o salvador da humanidade. Você, plantonista, acha que Trump tá mais para Hitler ou para Jesus? Aqui a pancada no bolso também seria muito forte, né?
Se o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz, acabou. Petróleo dispara, os Estados Unidos, que já está numa inflação galopante, vai se dobrar de joelhos. Então o raciocínio é muito simples. Se é para parar com as guerras, para contra o Irã, para contra Gaza. Não, vão parar contra o Irã e vão continuar contra Gaza. Covardes, pipoqueiros, deram arrego sim. Israel está arregando porque reconheceu que é impossível vencer o Irã. Israel já noticiou que vai procurar começar agora a uma desescalada. Israel já noticiou que vai começar a desescalar a guerra. Está tentando negociar um cessar-fogo com o Irã. E Israel mesmo reconheceu que pode ficar bombardeando o Irã por um ano que não vai conseguir acabar com o programa nuclear do Irã. Ou seja, eles estão arregando. Essa aqui é a verdade. O Irã é um país com 90 milhões de pessoas e demonstrou coesão e unidade nacional nesse último período. Mesmo sofrendo esses ataques extensivos de Israel e dos Estados Unidos, a população iraniana ainda segue apoiando a guerra de resistência do atual regime islâmico contra a agressão imperialista. Os Estados Unidos vai se ver em uma situação extremamente delicada. O Trump fez o ataque contra o Irã sem autorização do Congresso. E a população americana, que já estava revoltada, resistindo nas ruas contra a deportação em massa do Trump, já está marcando centenas de manifestações para denunciar a guerra genocida dos americanos e de Israel contra o Irã. Essa aqui é a realidade que está colocada na mesa. Os Estados Unidos pedem socorro à China para falar com o Irã, porque se eles bloquear o canal onde passa mais de 25% do petróleo e de muitas coisas, aí sim vocês vão ver o mundo em crise. Peraí, Bolsonaro postou uma foto ao lado de Donald Trump e de Netanyahu. Bolsonaro tem ideia do que está acontecendo? Eu tô achando que não. Lula se manifestou sobre o que está acontecendo, já eu vou ler, mas tem mais um aqui. Os evangélicos agora, eles têm dono, Silas Malafaia. Abre aspas aí para Silas Malafaia. Ministra Gleice quer aproximar Lula dos evangélicos. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca, falou Silas. Digo porque a ideologia da esquerda é diretamente aposta dos evangélicos. O próprio Lula disse no Foro de São Paulo que eles combatem historicamente costumes. Aí escreveu um monte de besteira lá pra frente lá. Então, se for pelo Silas Malafaia, nada disso. Os evangélicos são dele. E que Lula não meta a mão. Bom, galera, sobre o Lula condenou, né, o que o Irã, o que o Israel e os Estados Unidos tacaram lá. O Irã, Lula condenou e falou aí do risco do que pode acontecer. Falou muita coisa aqui, que é uma página grande. Tô só resumindo aqui rapidinho. Porque, galera, petróleo, dólar, comida, alimentação, tudo pode bater lá em cima e ficar cada vez ainda mais caro. E não queremos isso. Para nós, queremos a paz. De cada 5 litros de gasolina consumida no mundo, 1 litro passa pelo Estreito de Hormuz. Esse é o atoleiro que Israel se enfiou. Só os Estados Unidos podem tirar Israel do atoleiro. A grande questão é que, talvez, se entrar nesse atoleiro para tirar Israel, os Estados Unidos podem se enfiar de vez também na lama. E essa é toda a tensão que os mercados têm em relação a essa guerra entre Israel e Irã. Se fechar o Estreito de Hormuz, causa uma crise mundial sem precedentes. Israel está longe de atingir o seu objetivo declarado. Então, Israel está com um problema grave. Está enfiada num atoleiro. Irã surpreendeu Israel e surpreendeu os Estados Unidos. Eles acharam que ia ser uma guerra simples e rápida. Eles iam utilizar a técnica do choque e do pavor, destruindo tudo que via pela frente e daí causar o colapso e o regime dos ayatollahs no Irã. E foi justamente o contrário. O Irã se mostrou capaz de revidar, capaz de continuar combatendo, e o que é pior para Israel, o Irã demonstrou coesão e unidade nacional. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas para apoiar a guerra de resistência do regime iraniano contra Israel. Porque é isso que é uma guerra de resistência ao imperialismo americano, apresentado por Israel no Oriente Médio. Olha, gente, tem muita história mal contada nesse conflito. Vocês sabem dizer se o Trump é parente do Gilson Machado? Mas vamos chegar lá, para vocês entenderem por que eu estou perguntando. Primeiro que o Trump falou que destruiu completamente as instalações nucleares iranianas. Só que precisou Israel repetir um novo ataque aonde o Trump já tinha destruído. Para completar, a TV estatal iraniana mandou um repórter lá e falou, olha, aqui não está destruída essa coisa toda que o governo americano está falando por aí não. Em troca, os iranianos atacaram uma base americana no Catar. Por isso que eu pergunto se ele tem algum parentesco com o Gilson Machado, porque quando ele chegou na presidência, ele falou que iria acabar com o conflito entre Ucrânia e Rússia em menos de uma semana. O conflito continua lá. Aí eu lembro da época que o Gilson Machado falou que o Bolsonaro tinha ido na Rússia e tinha resolvido todo o problema, que não tinha mais guerra, que a paz estava reinando. O produto ele até vende bem, mas vamos ver a quantidade de espertalhão que vai cair nesse golpe daí. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Antes de qualquer coisa, se liguem como é que ele faz esse discurso. Nada que foi dito ali foi escrito por ele. Tem uma equipe de roteirista especialista em escrever histórias para convencer o mundo de que eles são os verdadeiros bastiões da liberdade. Então vamos desvendar essa estratégia por trás dessa papagaiada aí, que tem relação direta com a nossa vida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que ele está lendo uma tela de TV que fica na frente da câmera. É chamado teleprompter, ou seja, ele não fala nada do coração, é um discurso todo montado. Esses peões aí atrás dele com cara de mal é só para causar a ilusão de que eles são fortões, de que são verdadeiros heróis. E até que eles interpretam bem, né?
Aí a gente vê a riqueza, as cores dos Estados Unidos, um clima de tensão. É como se fosse um filme de super-herói mesmo. Tudo pra enganar a gente, dar a impressão de que tá tudo bem, tá tudo certo. Mas na verdade, eles estão no fio da navalha, amigo. Protesto por todo canto do país, inflação descontrolada, uma bagunça geral. Então, já que tá tudo errado, chegou a hora de vencer pelo medo, não é não? Mas será que o povo ainda vai cair nessa? Eu acho que não tem ninguém falando em paz no mundo. Não tem ninguém falando em paz, a não ser eu que estou gritando paz. Como se eu estivesse isolado no deserto. Primeiro, vamos parar de matar gente. Vamos parar de destruir o que já está construído. E vamos ver aonde é que a gente pode chegar. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. Bibi? Agora tu se entregou, hein? Donald Trump vai cair. Quem o assegura é a teoria mimética, tal como formulada pelo pensador francês René Girard. A extrema-direita só existe, somente viceja, se produzir o caos. Caos cognitivo, caos afetivo, explosão de violência simbólica que resulta na retórica do ódio. Há, contudo, um problema. A escalada da violência aumenta progressivamente a tensão, ao ponto da própria explosão do grupo social que estava alimentado pela retórica do ódio. Qual a solução? A solução mais arcaica encontrada pelo Homo sapiens. No instante em que a violência de todos contra todos ameaça dissolver o próprio grupo social, a violência de todos contra todos se canaliza. E agora é violência de todos contra um, o bode expiatório. Geralmente um inimigo externo, geralmente alguém que não pertence ao grupo no interior do qual o ódio explodiu. Ora, mas há um tipo de tensão, há um tipo de escalada de violência simbólica que, quando se converte em violência física, já não basta um bode expiatório qualquer, já não basta que seja apenas alguém de um grupo outro, não basta que seja um membro de um grupo que não pertença ao grupo no qual a violência ameaça explodir. Se a violência é tão grande, se as frustrações de promessas não cumpridas se avolumam, se a tensão não pode senão crescer, o bode expiatório deve ser o próprio engenheiro do caos. No Brasil, Jair Messias Bolsonaro é o bode expiatório do caos, da violência incontida produzida pelo bolsonarismo. No mundo contemporâneo, na iminência de uma terceira guerra mundial, o bode expiatório não poderá mais ser o Hamas, ou o Irã, ou qualquer outro que se queira atribuir o papel de bode expiatório. Agora, o bode expiatório deve ser o próprio, ele mesmo, o engenheiro do caos. O bode expiatório da atual crise não pode senão ser o próprio Donald Trump. Se ele não mudar sua atitude e suas políticas em 180 graus, num período de tempo razoavelmente curto, provavelmente Donald Trump não termina o mandato. Donald Trump vai cair. René Girard o assegura. Donald Trump diz que ataque do Irã foi muito fraco e fala sobre paz. Não confie. Quando Trump fala de paz, né, harmonia, é tudo caô, tem coisa por trás. Talvez o Irã possa agora prosseguir rumo à paz e harmonia na região. E eu encorajei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo. Como é que você começa a falar de paz pedindo para que a América Latina escolha de que lado está sobre o Irã, né? Tipo assim, vocês estão a favor ou contra o Irã? Aí me vem esse... Posso chamar de demente? Não pode não, né? Demente. Davi Alcolumbre vai promulgar a criação do Dia da Amizade Brasil e Israel. Gente, eu vou falar uma coisa aqui novamente pra vocês que eu já falei. Essa imagem que esses retardados têm de Israel, né? Que desfilam. Há décadas que não existe esse Israel pregado na Bíblia. Já deixou de ser Israel bíblico há muitos anos. Israel virou outra coisa. Israel hoje mata, tortura, não interessa se é criança. É uma outra coisa. Respondendo a tua pergunta, safado, todo lado de Irã. Todo lado de Irã. Ah, mas tem que escolher um lado, já que os dois lados vai bombardear. Eu quero que bombardeie Israel. Enfim, gente, Lula, quieto tu está, quieto tu continue. Porque senão vai queimar, arrancar todo o dedo, vai ser eu. Parou, hein? Que derrota humilhante para Israel nessa guerra de 10 dias. Começou dia 13, quando Israel resolveu mandar mísseis para o Irã, dizendo que iria, número 1, forçar uma troca de governo iraniana, número 2, acabar com o programa nuclear iraniano, e número 3, ia ter uma rendição completa e absoluta pelos iranianos. 10 dias. Depois de 10 dias jogando mísseis, o que Israel conseguiu? Conseguiu descobrir que o Iron Dome deles não é infalível, muito pelo contrário, não tinha mais mísseis ali para funcionar no Iron Dome, então eles tiveram que correr pedir ajuda para os Estados Unidos. Conseguiram destruir bases militares com mísseis balísticos do Irã, teve bases militares ali destruídas. O porto de Haifa foi praticamente destruído. A desviada de atenção da faixa de Gaza, que era o que eles queriam, com uma guerra grande e longa ali, acabou agora, não vai ter, o pessoal vai voltar a falar da faixa de Gaza. E a bomba atômica que o Irã, ninguém sabia se eles iriam seguir o caminho da bomba atômica ou não, agora com certeza eles vão. Com certeza o Irã vai seguir o caminho de construir sua própria bomba atômica. E o final mais irônico disso tudo é que o momento em que o Irã conseguir essa bomba atômica vai ser o momento em que vai ter a paz entre esses dois países, porque daí Israel não vai ter coragem de atacar. As ironias das guerras. Quando
quantos quilos de xereca é necessário a gente ter pra pedir o impeachment de Trump após o bombardeio ao Irã? Essa é uma pergunta que somente esta mulher aqui vai saber responder. Meus amigos, conheçam Alejandra Ocasio-Cortez. Ela é uma deputada democrata lá nos Estados Unidos. E após o Trump bombardear o Irã, ela pediu o impeachment do Trump por bombardeio não autorizado. Tem fundamento esse pedido de impeachment? Tem, porque tem uma lei deles lá que diz que o presidente dos Estados Unidos só pode bombardear outro país se ele pedir a permissão do Congresso. E o Trump não fez isso. Ah, Camila, mas você acha que vai dar certo esse pedido de impeachment porque tem embasamento na lei? Porque tem embasamento, essa mulher, ela anda com a lei. Gente, infelizmente eu acredito que não vai dar em nada, porque se fosse pra pesquisar ali entre tanto os democratas quanto os republicanos, ambos os lados iriam dizer que foi uma atitude pra se defender. E embora sim, os republicanos estejam rachando lá nos Estados Unidos, mesmo eles discordando entre eles ali sobre as atitudes do Trump, é óbvio que nenhum deles, por ser conservador demais, nenhum deles iria aceitar, nenhum deles iria querer que o Trump tomasse um impeachment, né? Ainda mais nessa altura do campeonato. Agora que essa mulher aqui, ela teve xereca, meu filho. Isso daí ela teve. Até porque vocês se lembram, né? Que na semana passada, uma deputada democrata foi junto com seu marido e não sabemos até agora por quê. E gravem o rostinho dela, gente. Não vamos nos assustar se acaso acontecer alguma coisa com ela. Donald Trump conseguiu encontrar uma guerra para chamar de sua e promover de vez o teatro do líder supremo. Ao dar ordem para bombardear o Irã, Trump não está preocupado exatamente com as questões políticas que envolvem o conflito, e sim em se posicionar como o homem mais poderoso do mundo que possui as armas mais letais. No fundo, tudo que envolve Donald Trump é isso, né? Ou é jogo pelo dinheiro, como no caso das tarifas, ou é pelo poder, pela força. A história está cheia de personagens como Trump que são por natureza autoritários, mas que conseguem se fazer de salvadores da humanidade justamente assim. E o pior é que eles conseguem manter junto a ele seus seguidores mais fanáticos. Esses eleitores não esperam menos de Donald Trump. Devem agora se sentar em frente às telas da TV e dos celulares para se orgulharem do grande país americano que é o senhor do mundo e da guerra e que agora vai derrotar um grande inimigo que eles inventaram. O que eles se esquecem, porém, ou talvez nem se preocupem, é que apoiar Donald Trump em uma guerra assim é perder o foco de problemas muito mais reais. Uma guerra nesse sentido é perfeita pra gente como Trump, que tem pouquíssimas habilidades políticas e é muito autoritário, mas que agora também vai conseguir roubar a cena de problemas muito mais sérios, como a economia ou os conflitos internos causados pela política de imigração. Definitivamente o mundo não precisava disso. Tudo agora vai virar um grande espetáculo midiático de força e destruição, enquanto vidas inocentes vão ser perdidas sim e a humanidade descerá um degrau. Quem apoia Donald Trump nesse preço precisa avaliar as suas prioridades. Em dezembro de 2002, eu fui à Casa Branca conversar com o Bush, e o Bush estava com aquela obsessão de pegar os terroristas que jogaram no avião contra as torres e falei, olha, presidente, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho uma guerra para fazer, mas não é contra o Saddam Hussein, é contra os mundo. Eu falei, se eu mandar, sabe, as munições que você está pedindo, eu entrei na guerra. Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com a guerra. Esse é o meu dilema e esse é o meu compromisso. Você viu aí, o governo brasileiro não vai encaminhar munições e nem armamentos para o Irã, porque se fizesse isso, o Brasil iria entrar na guerra. E o Lula não quer que o Brasil participe da guerra. O Brasil quer discutir a paz. Então, pessoal, é fake news. Qualquer informação que diga aí que o governo brasileiro vai fornecer armamento, vai fornecer ajuda para o Irã, assim também como é fake news que o governo brasileiro forneceu urânio para o Irã, porque o Irã não precisa do urânio brasileiro. O Irã, pessoal, ele produz muito mais urânio do que o Brasil. Então, assim como aconteceu com a Ucrânia, o Brasil não vai encaminhar armamentos, munições para o Irã, porque se fizesse isso, o Brasil estaria participando da guerra. E é por isso que o Brasil também, ele não toma um lado, ele nem fica do lado de Israel e nem do Irã. O Brasil adota a neutralidade, ou seja, o Brasil fica neutro, exatamente para não tomar posições e poder negociar a paz e falar de paz, que é isso que o mundo precisa. O mundo precisa que se fale de paz e não que se fale de guerra. Então, pessoal, é isso aí. Compartilhe esse vídeo. Simples assim.